Boa noite, mais uma live afiando o nosso machado, todas as quarta-feiras aqui. E hoje vamos falar quando o cliente some, o que fazer. E o mais comum é o cliente sumir, porque ele some, acontece. Boa noite, pessoal que tá chegando, tudo bem com vocês? Me fala qual a sua região, com quanto tempo aí, né? Há quanto tempo você trabalha com consórcio? E me diz se o cliente some também quando você está atendendo. Boa noite, ó, Isa entrando, Rubens, Poli, tudo bem com vocês? Que legal, um monte de gente já entrando. Ah, minha mãe é mãe, né? Tá em todas. Boa noite, pessoal. Hoje a live, a Bianca, minha linda ruiva. Muito bem. Hoje nós vamos falar quando o cliente some, o que fazer. Boa, Rubens de Badibacite. Pessoal, me falem a região, da onde vocês são, há quanto tempo trabalha com consórcio. A Poli, boa noite, Luiz, sempre aqui também. Tainá, ó, Rafa com PH entrando na área. E papel e caneta na mão, ó, de Uberlândia, estou no consórcio há 7 meses. Papel e caneta na mão. Uberaba, ó, Minas em peso, a Bia aqui, que legal. Thalitinha, saudade, amanhã vou ver você. Papel e caneta na mão, Itajaí, Santa Catarina. Boa noite, Ana, sou Sorocaba. Comecei hoje na Automec, que legal, seja muito bem-vindo. A Valéria, que é da minha cidade. A Poli do Maranhão, a Paulinha, Paulinha. Bacabal, isso mesmo, é Maranhão, Renato? Que legal. Encaminhe essa live para aquele vendedor de consórcio, que você quer ver ele bem também, e que os clientes somem ali com ele. Então, assim, essa live é para você, é para aquele vendedor que ele quer mudar de vida, quer ganhar mais de 2 dígitos aí ao mês, porque dá para fazer consórcio em alta, porém cliente sumindo. E isso eu vou explicar até com estudos que é normal. Ó, estou no consórcio há 2 meses. Que legal, você é da onde, Adriana? Seja muito bem-vinda. Tá gostando do consórcio? E eu quero saber de vocês, os clientes de vocês, eles somem também? Me falem. Assim, ó, me conta. Ó, o Robson falou que ia entrar e tá na live. Ana, comecei a lembrar com a semana passada e já vende 140 mil. Muito bem. Então, depois dessa live aqui, com certeza você vai vender 1 milhão, ganhar seus 2 dígitos. E me contem, quem bateu a meta? Porque, gente, na live passada era fim de mês. Amanhã já vai ser dia 5. E se a gente não acelerar, não batemos a meta no melhor mês. Porque, olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem trabalha aqui com consórcio há mais tempo, março é o melhor mês de vendas, tá? É comparado aí com novembro, que tem Black. Por quê? A maioria das pessoas falam, ai, começa o ano depois do carnaval. Então, em março, ó, já tá terminando IPVA, sabe, todas aquelas contas que o pessoal fala e prorrogam para acontecer, prorrogam ali para tomar uma atitude. Então, é esse o mês. Não deixem dinheiro na mesa, combinado? A regra aqui é não deixar dinheiro na mesa, ok? 1.100.000, já vende 1.200.000, muito bem, parabéns, é isso mesmo. E o que acontece? Mas eu não quero que vocês levem o que eu vou falar aqui ao pé da letra, tá bom? São estudos, porém há exceções. Mas estudos demonstram que apenas 2% dos clientes fecham no primeiro contato. Estudos apontam, mas no sábado era meu primeiro contato com 4 clientes e os 4 clientes fecharam. Em consideração isso e não compram a ideia, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre fluxo de cadência.
Quem conhece aqui fluxo de cadência? Fala para mim, quem faz esse fluxo de cadência? Quem faz um acompanhamento ali, que é um fluxo de cadência, é um acompanhamento estratégico e assertivo com o seu cliente? Me conta. Pessoal aí, Márcia entrou, parceiro Servopa. Conta quem conhece sobre o fluxo de cadência. E falei agora, para quem está entrando, que apenas 2% dos clientes compram no primeiro contato, porém isso são estudos e há muitas exceções. E o vendedor especialista preparado, ele reduz esse tempo, tá? Ele reduz esse tempo. Ó, pago empresa de tráfego e é muito comum sumirem. Sim, mas deixa eu te contar uma outra coisa também. Vocês sabiam que 44%, praticamente a metade dos vendedores desistem no segundo contato? Sim, gente, 44% desistem no segundo contato. Então, para pensar você. Quantos contatos você está fazendo com o seu cliente? Porque existe esse fluxo, entende? Existem esses contatos priorizados e o jeito correto de se fazer esses contatos. E eu vou falar também nos estudos, ó, 44% dos vendedores, eles já perdem a venda ali. A hora que está começando o aquecimento para vender, o vendedor já desiste. Sabe por quê? Porque o cliente fala não. Mas eu estava vendo um outro artigo, e para mim também é novidade, já ouvi falar, mas eu estava vendo ali, lendo um outro artigo, que na maioria dos casos, gente, qualquer cliente, eles falam não 4 vezes para depois falar o sim. Vocês sabiam disso? Comenta, sim, Ana, eu já sabia do fluxo de cadência. Não, Ana, eu não sabia. Vamos compartilhar aqui comigo, deixar uma live bem, né? Eu quero essa integração. Comentem aqui. Então, 44% dos vendedores deixam dinheiro na mesa após o segundo contato, mas estudos mostram que o cliente fala sim na 5ª vez. Então, gente, isso é importante. Há um tempo atrás eu também não sabia. E aí, a hora que você começa a estudar melhor, perfil comportamental, estudos, isso acontece. Aí, o vendedor leva o não pela 2ª vez e já desiste, fala, meu cliente não quer mesmo, não é o momento. E aí, esquece de fazer esse acompanhamento, esse fluxo de cadência. Porém, eu vou falar do fluxo, mas eu vou falar assim, tem que ser um fluxo estruturado. Não é perguntar por perguntar, não é mandar oi, bom dia, tudo bem e deixar com que o cliente responda. É um fluxo de cadência estratégico, ok? É isso que vocês têm que entender. O jeito é não desistir e ir buscar o sim. Exato. Porém, quando você vai buscar o sim, só fazendo alguma pergunta, falou com a sua esposa? E ó, eu já fiz muito isso. Igual eu falei, aqui eu erro bastante. Por quê? É mais fácil a gente errar. O difícil é acertar. O que não podemos é ficar ali, né, preso no nosso erro. Isso não pode acontecer. Mas quantas vezes no automático eu falo, e aí, você decidiu, falou com a sua esposa? Quem mais faz isso? Eu mandava direto. Ou você analisou a proposta que eu te mandei? Ou tem gente que manda assim, oi, tudo bem, fulano? Aí espera a pessoa responder, a pessoa não responde, porque ali, para ela não viu sentido nenhum, só respondeu um bom dia, tudo bem. Ele some e o vendedor acha que o cliente, ele não tem interesse. Mas, na verdade, eu não faço muito isso assim, eu não deixo correr por muito tempo. Mas tudo tem o perfil do seu cliente e o momento de compra dele no seu funil, tá? Mas os estudos mostram que o cliente compra, ali eles compram, 80% dos clientes, eles compram no 5º contato. 5º. Mas, Ana, eu vou deixar de fazer um fechamento aqui porque eu preciso fazer 5 contatos? Não.
E principalmente, eu criei um método do fechamento antecipado, aonde eu faço esse método para poder saber em que grau ali, né, o meu cliente vai entrar no meu funil para dar prioridade para esse cliente. Então, assim, não é porque eu estou falando aqui de um fluxo de cadência que vocês vão deixar ali de serem assertivos no fechamento, ok? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu só estou explicando para vocês o estudo, para vocês terem uma ideia que, na maioria das vezes, o vendedor deixa de fazer o contato porque acha que o cliente sumiu, ok? Ó, o Simon de Souza, Russa, Ceará, tem bastante gente aqui também do Ceará, que legal, pessoal. Fico muito contente, aqui para mim é um aprendizado também com vocês. Então mandem as dúvidas aí, ó, bora galera da Embracon de Russas, vocês sempre estão aqui, muito legal, muito legal. Encaminha essa live para aquele vendedor de consórcio que você quer que ele também, né, ganha aí 2 dígitos por mês, porque o sol, gente, ele brilha para todo mundo, tá? Não tem problema assim, eu não vou contribuir porque vai vender mais, isso não existe, ó. João Pessoa, Paraíba, que delícia, Itajaí, muito legal, multimarcas, muito legal, muito legal. Então, como que funciona esse fluxo de cadência? Mas antes de falar do fluxo, eu vou falar uma coisa muito importante que eu venho analisando nos meus treinamentos, sabe? Nas minhas idas e voltas por aí. Sabe o que está faltando além do fluxo de cadência? Uma organização na sua agenda, do seu dia. Por que eu estou falando isso? Porque o fluxo de cadência ele vai entrar exatamente nessa organização. E ele serve para essa organização. Ó, Dourados, Mato Grosso do Sul, que legal. Eu tenho amigos que vendem consórcio aí também, que legal. Gente, o Brasil todo aqui, muito bom. Ah lá, estou com dificuldade na prospecção. Então já anota aqui, antes de começar o fluxo de cadência, eu desejo mesmo que vocês organizem o dia de vocês. Por quê? Tem que colocar o dia de vocês por blocos de tempo. Senão, gente, não adianta, você não vai ter produtividade, você não vai gerar mesmo prospecção, e aí você não gera pendência, não gera vendas. Então, primeiro momento, você vai começar a semana, você vai começar o seu dia, divida por blocos de tempo. Eu vou começar tal hora, então esse momento é de fazer o meu fluxo de cadência, ou de fazer a minha prospecção, ou de responder meus clientes que eu não respondi. Você vai colocar ali o primeiro horário, o que é prioridade para você. Coloque ali primeiro horário. Então, coloque nesse bloco de tempo que você precisa fazer. Ó, gestora do consórcio Magalu em BH, que legal. Começou ali, de quanto tempo você precisa para isso? Para você fazer esse primeiro bloco. Não sei se você começa às 8 ou se você começa às 9, mas você define das 8 às 9, eu vou fazer o meu fluxo de cadência. Ou eu vou fazer o retorno para os meus clientes. Das 9 às 11, você só vai prospectar. Se você não colocar um horário ali para você fazer tudo isso que também eu vou falar, vai virar uma bola de neve no seu dia. Você não vai conseguir fazer nem o fluxo de cadência, nem a prospecção e muito menos fechamento. Porque a gente vai ficar tão focado ali no fechamento que esquece de fazer as outras coisas. Eu esqueci de ligar o ar aqui, galerinha. Tô transpirando, mas tá bom, vamos continuar. Gabrielzinho, boa noite, tudo bem? Então já separe o seu dia por blocos de tempo e assim, não deixa nada interferir, a não ser um cliente muito quente que você já colocou no seu funil que ele é quente, porque senão não deixa nada interferir o bloco do seu tempo. Senão não vai resolver o fluxo de cadência. Por quê? Você pode começar a fazer o fluxo de cadência, o cliente te responder e você ficar perdido ali só com aquele cliente, que às vezes ele só está curiando, tá? Ele está curiando
e ele não vai fechar com você e você deixa de fazer as outras coisas. Maia, um bloquinho e caneta na mão anotando. Gente, eu sei que a nossa memória, tem muitos aqui, eu tenho que falar que a minha memória é boa porque eu tenho que mandar isso para o universo, né? Mas eu sempre tive muita dificuldade de aprender. Tem pessoas que falam, sério, Ana? Sério, eu sempre tive muita dificuldade. E eu preciso ouvir, anotar e depois ler novamente e colocar em prática. Porque senão, gente, eu não consigo guardar. Então, é importante vocês anotarem. Agora eu não tô conseguindo anotar porque eu estou fazendo janta, ou estou dando banho no meu filho, ou estou tomando banho. Ok, mas depois volta na live, sabe, nos pontos mais importantes e releiam, revejam, escrevam, ok? Ó, Primo Rossi, dificuldade de marcar visitas. O cliente quer proposta pelo WhatsApp. Vou já te falar aqui um script, tá bom? Que você faz para esse cliente que ele quer a proposta no WhatsApp. Mas primeiro momento, separou o seu dia por bloco de tempo. Na hora do fluxo, tá? Ali do fluxo de cadência você vai fazer hora de prospectar, hora de prospectar, hora de fazer fechamento, hora de fazer fechamento, hora de... Gente, parem de mandar proposta. E já vou te ajudar então, Isa. Ao invés de mandar proposta, você fala assim, olha, eu entendo que muita gente te manda proposta no WhatsApp. Mas aqui eu não estou só para te vender um número ou uma parcela. Eu estou aqui para te apresentar o que realmente vai fazer sentido para você. E eu preciso apresentar essa proposta em uma reunião. Então, qual horário conseguimos marcar? E você já dá 2 horários ali para ele. Entende? Porque esse cliente que está falando para você mandar por WhatsApp, ele só está querendo comparar preço. E se ele for lá e comparar preço e o seu preço não for o menor, você já perdeu a venda, não adianta, entendeu? Eu não gosto, e assim, ó, eu mando propostas quando eu sei, e mesmo assim eu não sei tudo, que eu acho, e a gente erra, que, não, esse cliente aqui não vai achar proposta melhor e tá aqui. Mas o cliente, gente, ele tá pesquisando. Eu tô mandando uma parcela cheia, às vezes meu concorrente tá mandando uma meia parcela, porque eu entendi que o objetivo do meu cliente é X, mas um outro vendedor acredita que o objetivo dele seja Y e eu perdi, entende? Então, assim, não mandem proposta. Você não envia, você apresenta e mostra essa autoridade, sabe, para ele. Mas eu vou falar um pouquinho sobre esse cliente que vai pedir aí a proposta por WhatsApp e a gente comenta um pouco mais. Fiquem até o final da live. Outra coisa também, eu vou deixar fixado aqui o meu telefone. Já tem bastante gente na lista. Vou fazer o grupo para marcar a nossa live. E eu montei uns scripts para fluxo de cadência, mas eu estava revendo aqui. Eu vou fazer uma mudança. Mas pessoal aí da Capricho, que já estão com esse fluxo, dá para vocês seguirem, irem trabalhando e depois a gente só muda, tá bom? Porque dá para fazer bastante coisa com esses scripts. Ana, eu vendi 2x o quê? 2 milhões seguindo as minhas dicas? Tô ansiosa pela nossa live. Deixa eu marcar aqui meu telefone rapidinho e fixar. Me chamem já, pode me chamar hoje, amanhã. Eu não vou colocar todas, eu ainda consigo colocar mais 5, 6 aí. Então, deixa eu ver se eu consigo fixar, ó. Coloquei meu telefone, fixar. Fixei, boa. Então, eu deixei aqui fixado. Me chamem depois para marcar e eu vou colocar esse script para vocês lá também. Ok? Eu fixei aqui, deu uma parada, 2 cotas. Sou nova no consórcio, tá ótimo, 2 cotas. Mas já pensa nos 2 milhões, tá bom? Então, vocês entenderam que o cliente, ele fala não, porque é normal. O nosso cérebro já bloqueia falar não, ainda mais se tá numa negociação, entende? Agora, ele fala 4 vezes não para falar o sim. E nos estudos comprovam que no 5º retorno que você dá,
80% dos clientes, eles compram. Por quê? O cliente, o que ele quer? Ali naqueles contatos, e para que vai servir esse fluxo de cadência? Para você manter esse cliente aqui no seu funil, tá? Para você bloquear esse cliente da concorrência, para esse cliente confiar mais em você. Então, assim, tem vários sentidos do fluxo de cadência. Você fazendo isso, você vai gerar muito mais vendas. Porém, já anota aí que essa é a dica Safira. Pelo amor de Deus, eu já estou falando para vocês separarem o dia de vocês por bloco de tempo. Então, não deixe o cliente pegar o seu tempo. Não pega e fica cozinhando aquele cliente curioso. Se você fez o fluxo de cadência, o cliente te respondeu, já diretamente você tem que ir para um fechamento. Lógico, depende o tempo que você tá ali naquele fluxo para você levar para um fechamento. Aí vai, né, gente, do feeling de cada vendedor, ok? Então, eu vou falar um pouco daquele cliente que você já abordou e você mandou proposta para ele, você mandou a proposta e ele te deixou no cri-cri-cri. Eu sei, igual eu falei no começo da live, eu já mandei várias vezes. Oi, senhor João, tudo bem? Conseguiu analisar a proposta? Isso aí todo mundo manda, mas assim, vamos mudar esse roteiro, tá? Lógico que você vai montar com as suas palavras. Peguem lá também, viu? Eu montei aqui, vou mandar, mas entrem no GPT e fala assim, deixa eu melhorar aqui essa minha abordagem para um fluxo de cadência e vocês vão melhorando isso. Mas quando você mandar a proposta para o cliente, mandar a simulação, você já manda para ele, né? Mandou a proposta e aí quando eu mando a proposta, se eu não apresento, se algum caso eu mandar, eu já mando, se ele não me responde, eu já mando só um pontinho de interrogação. Eu não mando mais nada, só um pontinho de interrogação, tipo assim, ó. Mandei a proposta e já mando ponto de interrogação. Por quê? O cliente vai entender que você quer uma resposta do que ele achou. E se esse cliente não responder, o que você vai mandar para ele? Conforme conversamos, e de tudo que você me falou e tudo que eu analisei aqui, esta proposta que eu te mandei é a melhor que se encaixa para trabalharmos a sua contemplação. Me fala hoje o que você gostou e o que você não gostou do que eu te mandei. Gente, tá dando para entender? Tá dando para pegar? Então, você vai lá e manda de primeira se ele não te respondeu a proposta. Por quê? Você tá colocando ele ali num cheque para ele te falar se ele gostou ou se ele não gostou. Se ele falar para você que gostou, você já dá o fechamento nele. Você já dá o fechamento nele. Esse é o primeiro fluxo de cadência que você vai fazer. Se ele te respondeu, gostou, sim, e como conversamos, vai ser no seu nome, já me manda a documentação, se caso você não pegou, já me manda a documentação para travar a vaga no sistema. E pode ser que a gente fale isso e o cliente também continua sumido. Mas se você falar isso da documentação, ele te deixar no cri-cri-cri, você vai lá, mas você não vai falar, oi João, tudo bem? Você vai lá colocando uma outra pergunta para ele, sem parecer insistente. Porque o vendedor especialista, ele é persistente e não insistente, ok? E não insistente. Se caso ele não te responder, porque você foi para fechamento de novo. Se ele te responder, você vai conduzindo, mas vamos falar do fluxo de cadência para aquele cliente que não te respondeu. Não te respondeu, você vai e fala para ele, ó, eu acredito que do que você está vendo, essa proposta que eu te passei é a melhor.
Mas me conta, quais as opções que você tem hoje? Esse já é, ó, você mandou a proposta, é um fluxo. Você perguntou ali do que ele não gostou, é o segundo fluxo. O terceiro fluxo, que é isso. Conforme, novamente, conversamos e eu falei com você, a proposta que eu te coloquei é a mais assertiva para você. Mas me conta, o que hoje você tem de opção para adquirir o seu bem? Quais as opções que você tem para adquirir o seu bem? A ideia aqui, pessoal, é você voltar com outra pergunta que seja ali assertiva para o que você quer e que faça o seu cliente parar o tempo dele e ver que realmente é de grande valia o que você está perguntando para ele te responder. Porque se só for, falou com a esposa, falou com o esposo, isso aí não vira, ok? Então, quais as opções que você tem hoje para adquirir o seu bem? Vamos supor que o cliente não te respondeu. Vamos trabalhar o fluxo de cadência aqui para o cliente que não te respondeu. Você fez uma forma de gerar, tá? Ana, você escreve ou manda sempre áudio? Você vai usar os dois, Bia. Porque escrita demais desconecta e áudio demais desconecta. Por exemplo, no primeiro fluxo você mandou uma escrita, no segundo você manda áudio. Entendeu? No segundo você vai mandar áudio. Gabi, gostei de ver, tá aí anotando. Porque isso gera mais conexão e gera mais curiosidade. Peraí. Essa pessoa, vou falar como... ela não tá só mandando texto, ela mandou áudio também. Então, deixa eu ouvir o áudio, entendeu? E um detalhe, quando a gente manda áudio, você faz a pergunta, mas às vezes o cliente nem se conecta na pergunta. Eu mando um ponto de interrogação também, entendeu? Eu mando um ponto de interrogação embaixo do meu áudio. Se eu esperar um pouquinho, ver que não respondeu, eu mando um ponto de interrogação, tá? Aí você foi lá, perguntou quais as opções a pessoa tem. E nada, a pessoa ainda não te respondeu. Mas um detalhe, pessoal, um detalhe muito importante, que eu não posso deixar batido. Deixar de passar aqui batido. No meio desse fluxo, desse retorno que você faz para o cliente, você já tem que bloquear ele da concorrência, dizendo que consórcio não é tudo igual. Cuidado só para comparar parcela e o que você está trabalhando com esse cliente é contemplação. Isso é importantíssimo, tá? No que eu estou falando aqui, primeiro momento e em todos os momentos da frase, você do seu retorno ali do fluxo, você coloca que consórcio não é tudo igual. Não compare somente parcela. Por exemplo, na hora que você volta perguntando quais as opções que ele tem hoje para adquirir o bem, você já coloca embaixo. Só para reforçar, João, consórcio não é tudo igual. Você tem que saber com quem você faz e aonde você faz. E não compare somente parcela, ok? A minha estratégia que eu estou te mandando, eu não sei qual é a sua estratégia, tô falando aqui, tá? Já é para trabalharmos uma contemplação. Então, deixa ali, sabe, um pouco repetitivo isso, mas assim, em 3 fluxos que você fizer, deixa isso bem claro. Por quê? Porque junto com esse fluxo, você está bloqueando o cliente da concorrência. Ele vai ficar com ele pode até não te responder, mas você deixa ali meio que claro, ok? Ó, você pegou ali a opção, né? Perguntou, dentro do que eu te mandei, ou quais opções você tem hoje no mercado para adquirir o seu bem. Bloqueou da concorrência, falando que consórcio não é tudo igual. Cliente não respondeu. Vamos lá. Aí você manda de novo o quarto fluxo. Não sei se estou no quarto ou no quinto, mas enfim, manda de novo. João,
eu gostaria muito de saber. Aí esse eu mandaria escrito. Mandaria um áudio antes, esse eu mandaria escrito para ele ler. Porque às vezes pode ser que ele nem vai clicar no áudio, mas esse eu mandaria escrito. E também, consórcio não é tudo igual. Depois eu vou finalizar aqui com vocês, não cai em golpe. Eu também mandaria bem escrito, ok? Mas aí você manda assim, João, me responda, por favor, o que realmente está te impedindo de me responder ou de analisar o que eu te mandei. Aí você já manda ali a pergunta. Na quinta tentativa, vamos lá, né? Você tentou ali, essa é a quinta ou a sexta tentativa, e o cliente não te respondeu, você vai colocar desse jeito para ele. João, boa tarde, sempre com uma apresentação e saudação, tá? Oi, João, boa tarde, bom dia, boa noite, tudo bem? Aí você manda o que você precisa, tá? Mas na última tentativa, você pode e deve falar, João, infelizmente, estou encerrando aqui o meu atendimento com você por falta de respostas, mas desejo que você não caia em um golpe, e pode colocar até com letras garrafais, tá? Ali, com letra caixa alta. Nossa, falei, com caixa alta ali, tá? Não caia em golpe. Você tem que saber realmente com quem você faz e aonde você faz. E, gente, finaliza. Esquece o cliente. Você vai voltar nele, se você voltar, só no final do mês. Porque aí você volta, tá? No final do mês, ali, uns 5 dias antes do final do mês, falando para ele, João, eu estava aqui analisando uns grupos e é fim de mês e a administradora me manda alguns grupos e eu percebi aqui, porque aquele que eu te mandei eu já não tenho mais, mas um que encaixa perfeitamente para o que você precisa. Conseguimos conversar? Você não vai mandar proposta nenhuma. Você só vai tentar puxar ele lá depois para fazer um fechamento. E um detalhe também do fluxo de cadência muito importante. Mandem prova social. Mandem prova social ali para o cliente. Por exemplo, na tua terceira chamada do fluxo ou na quarta chamada, eu colocaria acho que na terceira chamada. Só para não parecer que assim, nossa, eu preciso provar para você que eu tenho resultado, que realmente eu sou melhor. Mas ali no terceiro fluxo, a hora que você vai chamar novamente no terceiro fluxo, você manda uma prova social. Inclusive, João, olha esse meu cliente, ele foi contemplado em quanto tempo, ou já mostra essa prova social. Já vou falar, Lohane, no teu caso, essa prova social para ele se conectar, entende? Então, no fluxo é muito importante, anotem aí, vocês mandarem uma prova social, ok? E assim, ó, eu não tenho prova social minha, mas, Lohane, você tem de pessoas que trabalham com você, do seu gestor, eu não sei como você trabalha, tá? Mas você tem uma foto lá de um cliente, ou com o carro, ou com a casa, de alguém que você pode usar como sua, porque se esse cliente contemplou com o produto seu ali, que o amiguinho tem, e com as estratégias que você sabe que o seu amigo usou, que você está utilizando, não tem problema você usar a prova social do seu amigo. Entende? Mas é importante no fluxo de cadência vocês utilizarem prova social, ok? Se não tem, peguem ali com o amiguinho que não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum porque é o mesmo produto, tá? Isso então para clientes que você mandou proposta, sumiu, você falou. Eu passei mais ou menos aqui um roteiro para vocês, mas, gente, assim, vocês fazem da forma de vocês, com as perguntas de vocês podem melhorar isso que eu passei,
O que é importante? O importante é não fazer essas perguntas. Analisou a simulação? Falou com a esposa? Ah, e um detalhe. Sabe aquele cliente que fala assim pra você? Ah, eu vou falar com a minha esposa ou com o meu esposo e também some? O fluxo de cadência para ele não é perguntar se falou com a esposa e esposo. E lembrando, de novo, reforçando, eu também faço, às vezes, falou no automático. E aí, fulano, falou com a sua esposa? Cara, eu fiquei pensando, eu não vou ficar trabalhando nesse automático. Porque se o cliente não me respondeu e ele ficou com o último movimento de falar com a esposa, ou eu vou ligar. E um detalhe, o fluxo de cadência você pode também fazer por ligação, tá? Eu gosto muito, já falei aqui, as pessoas que me conhecem, eu retorno de outro número para o meu cliente. Então, o fluxo de cadência, ele conta também como ligação, não é só o fluxo do WhatsApp, ok? E assim, Lohane, eu não mando logo no primeiro fluxo ali de retorno que eu vou dar, porque senão parece que eu tô precisando provar muito. Eu mandaria no terceiro fluxo. Ah, tentei 3 contatos, olha aqui o meu cliente tal, que ele também estava, sei lá, né, como a gente vai falar, indeciso não, porque você usa a palavra indeciso, mas ele também estava com o mesmo objetivo que o seu, e olha aí, ele já está com o carro dele da forma mais inteligente, ele adquiriu, entende? Então, assim, eu mandaria na terceira opção. E lembrando que você pode contar o fluxo de cadência na ligação. E assim, na ligação é ligar de um outro número e funciona muito. Não fiquem achando que não funciona. Então você tem formas de fluxo de cadência. E lembrando, 80% dos clientes eles compram no quinto contato. E aí eu passei o fluxo agora pro time e aí eu vi ali, né? E aí me perguntaram, Ana, mas manda dias seguidos o fluxo ou um dia sim, outro não? Por exemplo, eu mandei hoje, amanhã eu não chamo o cliente. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu mandaria todos os dias seguidos. E mandaria em horários alternados. Por exemplo, se amanhã eu vou fazer o meu fluxo de cadência de manhã, na sexta, eu faria o meu fluxo de cadência na parte da tarde. Então, eu mandaria os 5 dias seguidos. Tem pessoas que acham melhor mandar, por exemplo, mandei hoje, aí eu pulo, vou mandar na sexta. Não, porque o cliente ele tem um compromisso com você. Então, eu mandaria dias seguidos, faria ligação, Grazi, é isso aí, 3 vezes e funciona, tá? Faria ligação também como fluxo, mostraria ali uma prova social, porque esse cliente, ele quer tomar a decisão, mas ele precisa de mais segurança, confiança. Então, você fazendo tudo isso e mostrando para ele que você tá ali, criando um elo com ele, ele vai sim ser mais propício a te dar um sim. Você bloqueando ele da concorrência, ele é mais propício a confiar em você. E uma coisa importante, no finalizar ali o fluxo, eu finalizei o fluxo. Finaliza assim, ó, também. E não fecha nada antes de falar comigo. Porque se realmente for melhor que o meu, eu falo para você comprar. Entende? Não tem como o cliente não te responder em 5 tentativas. Estamos falando de estudos e estou falando na prática também. Amanhã, coloquem isso na prática e eu quero que na próxima live vocês me respondam se deu certo ou não. Combinado? Ok? Então, até aqui deu para pegar? Até aqui deu para pegar? Vou responder aqui algumas dúvidas e eu quero fazer e falar com vocês do fluxo de cadência com o lead que a gente não consegue contatos. Lead patrocinado, tô falando. Não é aquele lead que você, né, já conseguiu ali e tá no seu funil. Até aqui tudo bem? Só coloquem sim, Ana. Alguma dúvida até agora? Me falem.
Sim, estou anotando tudo. Boa! E anote sempre. E assim, estude sempre. Vocês já estão muito mais na frente. Aqui tem pessoas que não quer só vender, quer realmente ajudar o cliente. É o que faz sentido, tá bom? Sim, estou anotando. Boa, boa. Outra coisa, aquele cliente que você pegou um lead patrocinado, que ele demonstrou interesse, né? O que que acontece? O Júnior, bloco de notas só crescendo aqui. Isso é assim, isso que é importante. Isso que é importante. Uma outra coisa também, para aquele lead, né, do patrocinado, que você foi lá, ligou, não atendeu, você chamou no WhatsApp, fez assim, ó, sim, muito bom, precisa aprender muito sobre clientes enrolados. Não vai parecer que eu estou desesperada pela venda? Isa, não, desde que você saiba fazer o fluxo de cadência. O desespero eu não falei de falar com a esposa, né, com o esposo. O desespero é você fazer a mesma pergunta. Oi, decidiu, senhor João? Senhor João, o que está faltando pra gente fechar? Seu João, falou com a sua esposa? Isso é desespero. Agora, quando você leva comunicação, informação, prova social, você muda ali o jeito de falar com o cliente, ele só está vendo que você está sendo profissional. Então, você fez o fluxo de cadência e, ó, eu estou falando sobre estudos, não é achismo, tá? É estudos de vendas. Você fez ali tudo, o cliente não te deu a mínima, você faz o fechamento, você não está desesperado pela venda. E um detalhe, isso tem que ser com o tempo otimizado, para você não perder seu tempo, tá? Tem que ser tudo certo, com produtividade. Mas, ó, aquele cliente que fala assim, eu vou falar com meu esposo ou com a minha esposa e não te responde, você manda desse jeito para ele. Senhor João, qual o horário agora, hoje à tarde ou amanhã de manhã? Porque você está dando duas opções para ele. Ou hoje à tarde ou amanhã de manhã. Eu consigo encaixar para falar com o senhor e com a sua esposa. Ou com você e com a sua esposa. Eu falo você, tá? Eu não falo muito senhor, não. Com você e com a sua esposa. E é um fluxo de cadência. Entende? Ó, você não perguntou para ele se ele falou com a esposa ou para ela se ele falou com o esposo. Você já está ali mandando um comunicado. Qual o melhor horário para falar com você e a sua esposa? Agora à tarde em tal horário ou amanhã de manhã em X horário? Aí, ou ele vai te dar uma resposta, ou vai deixar no cri-cri-cri e você faz outro fluxo de cadência. Entendeu? Mas toda vez que você volta, você tem que ir com informações, com perguntas estratégicas diferentes. Não o mesmo mimimi que se não parece aí que você tá sendo desesperada, ok? E na verdade, você tá levando condução. Você tá sendo estratégica, especialista, é isso que você tem que ser. Então vamos lá, naquele lead que você foi lá, ligou 3 vezes, você foi, se apresentou, mandou a mensagem. A primeira mensagem para o fluxo de cadência para o lead, já é a primeira, já conta. Você ligou 3 vezes, foi lá e mandou mensagem, você vai mandar mensagem se apresentando e já perguntando, uma pergunta com uma afirmação. Se você já sabe o crédito que o teu lead quer, pelo contato ali que você recebeu, você já sabe o crédito, o valor de parcela, você já afirma: oi, João, tudo bem com você? Eu sou a Ana, especialista em contemplações. Recebi aqui o seu contato. É este crédito, este valor de parcela que você quer? E já manda um ponto de interrogação. Aí você vai esperar. Então, vamos supor que ele te deixou no cri, não te respondeu. Aí você vai lá, você não vai mandar novamente. Senhor João, é essa parcela que encaixa? Por exemplo, tá? Tudo vai depender do que você vende. João, hoje você paga aluguel?
Se sim, quanto você paga? Ó, você tá indo com uma outra pergunta, mas apresentando no outro dia. Bom dia, João, sempre com a apresentação. Se ele não te responder, ou para quem vende veículo, tá bom? Senhor João, você tem interesse em colocar algum veículo como entrada ou dar alguma entrada? E me fala qual é o valor máximo de parcela que você tem em mente. Você vai fazer o segundo fluxo. E nesse segundo fluxo já bloqueia o cliente da concorrência. Eu entendo que o senhor, deve estar pesquisando. Me fala o que é mais importante hoje para você. Parcela, contemplação, prazo. Porque no segundo fluxo, que é no outro dia, ou até mesmo no mesmo dia, quando é um lead, você tem que ser rápido, porque ele tá quente, tá no funil de outros vendedores, você já bloqueia ele da concorrência e pergunta o que faz mais sentido, ou o que ele leva mais em consideração, se você não quer usar o que faz mais sentido, e já, colocou outra pergunta. Entende? Ah, ele não te respondeu. Aí você coloca assim, pela análise. Bom dia, seu João, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Pela análise que eu fiz aqui do crédito que o senhor viu, eu tenho uma proposta já para trabalharmos a sua contemplação. Você tem interesse? E o ponto de interrogação. Esse já é o terceiro fluxo. E junto com o terceiro fluxo, você manda a prova social. Ou no segundo fluxo, manda a prova social junto com o fluxo de cadência. Entende? Você tem que mandar junto e rápido. Porque isso é o que vai criar conexão. Ele vai olhar, vai ver que faz sentido e pode te responder. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é no caso do cliente não responder. Depois, o que ele for te respondendo, se tiver objeções, aí é outra história. O que nós estamos falando aqui é que muitos vendedores perdem a venda antes mesmo dela começar porque é um processo. Porém, você não tem que deixar um processo muito longo. Para quem me conhece, sabe que eu otimizo o tempo e que eu já dou fechamento. Mas esse é o momento de você trabalhar esse fluxo para você ter o seu cliente ali ainda com você. Entendeu? Para não deixar ele solto para fechar com outro. Então, ou no segundo, ou nesse... ainda mais lead, Manda no segundo fluxo uma prova social. Pergunta quais opções ele tem hoje no mercado para adquirir o bem dele. Já bloqueia falando que consórcio não é tudo igual. Cuidado para não cair em golpe. Entende? Isso é muito importante fazer. Fez o terceiro fluxo, falou ali que você achou algo importante, se realmente faz sentido conversar, vocês vão entrar no quarto fluxo. Quarto fluxo. Senhor João, conforme eu já vim aqui, já falei, consórcio não é tudo igual. Eu gostaria mesmo de ajudá-lo. E me conta, você já fez algo? Ou fechou algo, já fez algo? Você está para essa tomada de decisão? E o ponto de interrogação. Lembrando, fluxo com áudio, fluxo com escrita e ligação novamente de um outro número e horários diferenciados, ok? Horários diferenciados. Na quinta tentativa, já mandei prova social, já falei que eu achei um grupo, já fiz tudo. Na quinta tentativa, você faz a finalização. João, por várias tentativas, eu tentei falar com você. Infelizmente, estou encerrando o nosso atendimento, mas continuo reforçando que consórcio não é tudo igual. E não cai em golpe, e antes de fechar qualquer coisa, fale comigo. Pode ser? E um ponto de interrogação. Ah, Ana, mas nossa, precisa de tudo isso de fluxo de cadência para eu ter uma resposta do cliente? Tudo depende do cliente. Por exemplo, se for comigo, vamos lá, a pessoa quer me vender algo.
E aconteceu. Eu preciso responder porque eu lembrei, mas eu pensei, nossa, se a pessoa não vier me cobrar, eu não sei se eu vou comprar, porque se ela me cobrar, eu até compro, senão eu não vou comprar. Às vezes a conversa fica lá embaixo, entende? Às vezes o cliente entrou na conversa e esqueceu de responder na correria. Às vezes o cliente não quer responder, sumiu por sumir mesmo. Então são vários fatores. Agora, o que não pode é o vendedor desistir no segundo contato. O que não pode é também o vendedor achar que tem que ter 10 contatos para poder fazer a venda e demorar um tempão para fazer o fechamento. O que não pode é o vendedor perder tempo com o cliente que só está curiando, só está com curiosidade. Por quê? Porque o vendedor não fez um fechamento antecipado, deixou de classificar ali no funil, entende? Agora, clientes com contatos, que você fez um fechamento ali, você viu que ele tem condições, gente, é importantíssimo fazer um fluxo de cadência. Então, todos os clientes são importantes, ainda mais quando você classifica ele no seu funil como cliente quente, cliente com prioridade de fechamento. E se vocês aplicarem o fluxo mais com inteligência, com produtividade de tempo, vocês vão ver que vai sim, vão acontecer mais vendas, tá? Isso faz todo sentido. Até aqui deu para pegar, vou responder umas dúvidas. A Lohane, hoje aconteceu algo muito chato. Conversando com um cliente, fiz chamada de vídeo, mostrei a empresa, ele gostou da proposta, iria falar com a esposa. Pedi para marcar uma chamada de vídeo com os dois. Ele veio intervindo e me chamou de golpe. Mas você fez com o da empresa, você fez a reunião ali de vídeo, mostrou toda a empresa e ele depois do nada veio falar para você que foi golpe? Eu não entendi. É isso mesmo? Só me responde se é. Pessoal, se eu volto aqui a conversa, parece que para o pessoal aqui eu não consigo ver. Só me responde sim, não, vê se travou de novo, porque eu não sei o que está acontecendo com o meu Instagram. Ele do nada falou que era golpe? E me respondem se vocês até aqui, até agora, conseguiram acompanhar sobre o fluxo de cadência. Que nada mais é um fluxo de cadência, uma estratégia de retorno, de follow-up, mas assim, é um retorno estratégico mesmo com o cliente. Alguém tá escrevendo, eu não tô conseguindo ver, me travou aqui o Insta, eu não posso voltar às conversas. Coloquem coração assim, ó, se sim, Ana, tá tendo comentários e não tá aparecendo. Tem umas perguntas aqui, ó, deixa eu ver como eu consigo. Tem as perguntas também. Ai, gente, oh meu Deus, eu não posso voltar para ver as dúvidas, não. Tem que deixar para último mesmo, último caso. Mas mande nas perguntas, sabe aonde tá para comentar, o videozinho, manda ali a pergunta. Por favor, vamos fazer aí, ó, uma mentoria aqui, ao vivo, mandem as perguntas para mim. Mas até aqui, ok? Mandem coraçãozinho se vocês gostaram do fluxo de cadência, se vocês vão colocar em prática. E quem aí já anotou meu número para fazermos a live no Zoom? Lembrando, me chamem hoje, me chamem amanhã que eu vou encerrar as vagas. Só mandem um coraçãozinho aí, se sim, ou as perguntas até aqui, ok? E o que está acontecendo muito com um cliente que some? Na maioria das vezes o cliente some, não é porque ele está te dizendo um não, tá? É porque ainda ele está em dúvida. Na maioria dos casos, gente, como ele está pesquisando, ele está aguardando proposta de um outro. Então ele vai falar assim, por que eu vou responder ela se eu estou aguardando a proposta de X lugar? Aí ele espera aquela proposta, entende? Então, qual é aqui o foco disso? É você manter um acompanhamento para o seu cliente. Ele vê que você realmente ali está acompanhando e outras vezes nem mandou uma proposta.
Por quê? Porque ele quer ver qual é a melhor negociação que ele vai fazer, porque o consórcio está em alta, mas é muita gente pesquisando, entende? Tem muita gente pesquisando porque o produto está em alta. E antes a gente comparava, né? A gente pegava clientes que comparavam consórcio e financiamento. Hoje a comparação maior é consórcio com consórcio. Não é consórcio com financiamento. Então, assim, é normal o cliente ali sumir. Dá raiva, dá. Mas usem a estratégia assertiva para voltar no cliente. Parem de ficar mandando a esmo. E aí, o senhor decidiu? Nossa, o dia que eu fiz isso no automático, eu falei, meu Deus, que preguiça. Pega o telefone e liga para o cliente. Primeiramente, o primeiro fluxo, pegue um outro número, troque o telefone com o amiguinho e liga para o cliente. Entende? Depois o cliente não atendeu, tá bom, vai mandando o fluxo, mas é importante fazer um acompanhamento. Porque vendedor que não faz acompanhamento ou que não sabe fazer acompanhamento está deixando dinheiro na mesa, está perdendo vendas, ok? Então, aqui, ó, alguma outra pergunta? Vou responder a do Juni, mas vou responder no final. Gente, alguma outra pergunta? Até aqui vocês entenderam? Quem vai fazer o fluxo de cadência é importantíssimo. Não desistam no segundo não. Não desistam, façam isso que muda o jogo de vocês. Mas para fazer isso, coloquem o dia de vocês num bloco de tempo. E outra coisa, parem de ficar reféns de clientes. Por quê? Se esse cliente não te responder, mas você segue o fluxo de prospecção, a hora que esse cliente te responder vai ser só bônus. Não conte com ele, deixa ele para um bônus e fica no fluxo de prospecção. Hoje, a hora que eu acordei, abri meu Insta, sério, foi assim, um monte de gente postando só o segredo das vendas está na prospecção. O segredo das vendas está na prospecção. Ana, como que eu prospecto? O teu jeito melhor. Mas assim, o WhatsApp, gente, não é prospecção. O WhatsApp é um canal com o meio que você tem para prospectar, mas ele não é a ferramenta principal para prospectar. Porém, existem várias formas. Você quer utilizar o WhatsApp, utiliza, mas também utiliza a ligação. Marquem visitas. Faça um PAP inteligente. O que é um PAP inteligente? Eu vou pegar aqui na minha cidade esse espaço, que é um espaço comercial, aonde tem comércio, que eu posso vender para o dono, eu posso vender para o vendedor. Então, assim, mas prospectem. A prospecção é a alma do seu negócio. Eu gosto da prospecção de ligação, tá? É a prospecção que eu gosto, ó. Eu tô dentro de um ar-condicionado, só tô gastando meu latino, tô gastando sola de sapato, eu prefiro. Mas vai ter gente que vai falar, Ana, eu gosto de prospectar pro WhatsApp. Não, gente, o WhatsApp é um alimento do seu funil, não é a prospecção. Deixa eu só responder aqui, ó. Alguém falou de lead, deixa eu ver aqui, lead. No início, Ana, você acha legal mandar? Já respondi, não tenho prova social. Peraí, que alguém me mandou. Mando um pode ser. Sim, é legal mandar o pode ser? É legal mandar o pode ser, mas depois do áudio você fala, aí você coloca pode ser? Faz sentido? Sim. Cheguei agora. Qual sugestão no momento de abordar leads 100% frios? Primeiro momento, não importa se ele é frio, se ele é quente, você tem que gerar valor. Não falando já do seu produto para um lead frio que você vai gerar valor. É você entender o porquê que esse contato, essa pessoa compraria um consórcio com você. E como que você vai saber disso? Na primeira abordagem, fazendo perguntas estratégicas e ouvindo o seu cliente, ter uma escuta ativa, mais ativa de verdade. Então, assim, no meu primeiro contato de abordagem com clientes frios, eu não falo de consórcio.
Eu primeiro preciso entender o porquê que o João faria um consórcio comigo. Por exemplo, então eu liguei para o João, eu fiz uma entrada nele. Felipe, eu não sei se você trabalha com imóvel ou de veículo, mas para quem trabalha com veículo, você entra... Já deu certo a troca do seu veículo? Então você já entra com uma pergunta e depois você vai desencadear ali outros níveis de pergunta. Agora, se você trabalha com consórcio de imóvel, você vai perguntar se hoje no momento ele paga um aluguel, se você não sabe. Hoje, qual seria a prioridade dele, por exemplo, se ele tivesse, né, hoje um dinheiro na mão dele, 100 mil reais. Aí tudo vai depender as perguntas estratégicas que você vai fazer nessa abordagem para você poder entender o porquê que o João, o Joaquim, a Maria fariam um consórcio com você. E aí você vai vender dentro dessa dor ou desse desejo que o Joaquim, a Maria e o José falou para você. Mas o lead frio, gente, é o que eu mais gosto de trabalhar. Muita gente prefere o lead patrocinado, porque já fala do produto, já sabe que é o produto, mas eu prefiro 1000 vezes um cliente que não sabe do produto, que eu abra a mente dele para o produto, já bloqueio da concorrência, sei que ele pode pesquisar, já até antecipo. Eu falo, olha, eu sei, eu abri a sua mente para o consórcio, agora você pode olhar até no seu aplicativo do banco, não tem problema. Porém, consórcio não é assim. Qual banco você trabalha? Aí eu já sei como o banco trabalha, às vezes eu já uso ali um argumento. Então, eu prefiro 1000 vezes trabalhar com clientes frios do que clientes quentes. Só que no meu caso, se eu precisar, eu faço essa abordagem. E no meu caso, eu trabalho com muita indicação. Hoje eu tenho muita indicação, tá? Então, na indicação, o cliente já vem sabendo o que é consórcio. Mas, gente, adoro trabalhar um cliente frio. E aí, nesse cliente frio de lista fria ou abordagem fria, gente, ele precisa de um fluxo de cadência. Ele precisa de agendar uma reunião. Nesse fluxo de cadência, você pode colocar para agendamento de reunião. Então, assim, ele precisa ter mais confiança. Você precisa apresentar mais para ele, porque para gerar essa confiança, ele fazer um fechamento, tá? Então, o fluxo de cadência, ele é importante tanto para lead quente, lead frio, indicação. Eu quero que vocês entendam que um fluxo de cadência é importante. Então, pare de achar só porque o cliente não te responde, eu não vou mandar mais nada. Só porque o cliente me falou não, por exemplo. Não, eu já falei com a minha esposa, nós vamos adiar um pouco. Eu não vou fechar nada agora. Aí você, né, vai falar que você compreende e por qual motivo hoje ele não vai fechar. E aí, com certeza, ele vai te falar. E aí, nesses casos, depois, por exemplo, eu não vou voltar em seguida, porque ele já falou pra mim que não vai fechar, me deu um motivo. Eu não vou mandar um fluxo de cadência pra ele amanhã, que aí sim fica chato. Mas na semana que vem, eu mando um fluxo de cadência pra ele. João, eu sei que você me falou não, mas eu analisando aqui, eu não vou mandar proposta, tá, gente? Se ele não me dá um parecer que vai fechar, eu não mando nada. Me apareceu não, né? Analisei um grupo aqui, ou eu consegui com a minha gerente um grupo aqui, com o meu gerente, enfim. E que faz todo sentido pra você. Conseguimos conversar? Ou que se encaixa pra você, conseguimos conversar? Porque lembra que eu falei no começo da live? O cliente, ele vai falar não, mas se você depois mudar a estratégia, ele pode ser que te fale um sim, tá? Então, mude a estratégia. Mesmo aquele não, dá pra prospectar pelo WhatsApp Business pro Android? Dá, mas eu não prospecto pelo WhatsApp, né? É aquilo que eu falei. Mas assim, mesmo o cliente falando não pra vocês, você volta depois, volta com ele. Volta ali porque você pode levar um sim. Aqueça ele, continue ali. O que não podemos é perder tempo, ok? O cliente ali demonstrou interesse.
e entendo que é curiosidade com real interesse, tá bom? Você tem que saber disso, você tem que ter o feeling. Parem de deixar clientes cozinhando o seu tempo. Ou você também cozinhando o cliente, prospecta novos clientes e faça a mudança do jogo, porque o mês de março é o melhor mês para se vender consórcio. Tirando o mês de novembro, por conta de Black, todo mundo fica ali esperando, né? O mês de março é o melhor mês. E se você ainda não está ganhando 2 dígitos, está deixando muito dinheiro na mesa, porque os clientes estão querendo comprar, não estão tendo tantas aprovações, eles estão olhando muito ali o financiamento score, a entrada que está dando. Tem muitos clientes que não tem nem entrada. Então, gente, aproveita, porque se você não estiver vendendo, outro estará vendendo para o seu cliente. Ó, e já que não tem comentários, e aí, mandem coraçãozinho, gostaram da live? E aí, parabéns para quem ficou até agora. Façam um fluxo de cadência, façam prospecções, façam fechamento, porque não é atender, fazer fechamento. Faça um fechamento antecipado para você classificar o cliente no teu funil. O que não pode é perder tempo com cliente que não quer comprar, só curioso. Então você é o termômetro do seu cliente, você vai medir o seu cliente. Quem tem o time, quem tem o feeling é nós vendedores, ok? Então façam isso. Vocês acharam que assim, fez sentido o fluxo de cadência? Apertem coraçãozinho para quem realmente faz o fluxo de cadência certo e fogo para quem não estava fazendo um fluxo de cadência. Ó, vocês entenderam? Fogo para quem não estava fazendo e coração para quem está fazendo, mas fazendo certo. Por quê? Fluxo de cadência não é mandar ali só uma perguntinha para o cliente não, tá bom? É desse jeito que eu passei. E pessoal, anotaram o meu telefone? Na live que eu vou fazer no Zoom, amanhã eu encerro a listas, aí eu já monto o grupo, e no grupo eu vou mandar, mas estou arrumando aqui, eu vou mandar também o script do fluxo de cadência. Porém, eu já adiantei muita coisa aqui do que eu falei, vocês também fazem do jeito de vocês, só que fazem ali da forma certa esse fluxo, ok? Lembrando que no fluxo de cadência entra ligação, entra áudio, entra escrita, entra ponto de interrogação, perguntas estratégicas, horário estratégico e sim, dias corridos. Depois, você pode voltar no fim do mês ali com uma oportunidade, mas não fica contando com o ovo no seu da galinha com esses leads que não respondem, tá bom? Lembrando, o cliente às vezes não some do nada, é falta de condução, é uma falta de segurança, e vocês fazendo isso, a venda vai ser muito mais assertiva, tá? Muito obrigada para quem ficou até aqui afiando o machado, vocês já estão mais na frente. Não deixem dinheiro na mesa e dividam a meta de vocês por semana. Sabe, a primeira semana do mês já está indo. Não deixem para depois o que vocês podem fazer agora, porque o cliente ele está querendo comprar. Então, dividam a meta de vocês, já vão para fechamento, façam um fluxo de cadência e prospecção, porque esse mês todo mundo que está aqui eu quero ver meta batida, combinado? Meta batida que o mercado está mega aquecido. Beijos, boa noite, quarta-feira que vem mais live aqui afiando o machado. Lembrando da lista, me chamem. Depois eu vou passar no grupo sobre a live no Zoom, o script também. Então me chamem aí, tá bom? Muito obrigada, boa noite. Eu vou precisar resolver esse meu Insta, que é a hora que eu volto para ver as conversas, eu não consigo mais ver. O negócio é não voltar só no final e deixar. Tá bom? Ó, a live vai ficar gravada sim, tá, Juni? Pega ali e aproveitem, não deixem dinheiro na mesa e vendam muito consórcio, que o produto consórcio tá muito em alta. Beijo. Fiquem com Deus, boa noite, boas vendas, bora vender, vamos vender!